paz, Senhor, queridos ouvintes e amados que estão ligados conosco nesta madrugada de oração. Eu aqui, pastor Charliane, juntamente com os nossos intercessores, estamos nesta batalha, nesta guerra pela sua vida, a qual o Espírito Santo me deu uma palavra que fica lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 4, que diz assim, há de ser que beberás do rio, e eu tenho te ordenado aos corvos que ali te sustente. Eu vou trazer só esse versículo, mas dentro desse versículo bíblico, eu quero ressaltar o poder da providência de Deus na nossa vida. Nós vemos que em toda a história de 1 Reis, a Bíblia vai nos falar que rei Acabe, ele havia trazido para o povo um espírito muito forte de idolatria. Então a própria palavra de Deus vai nos dizer que o pecado e a iniquidade naquele povo, estava cada dia mais crescente, imperava, a dureza de coração, contra os mandamentos de Deus. Cresceu assim uma adoração muito forte a Baal. Então o que acontece? Diante de tal apostasia, Deus, ele decide enviar um homem, um profeta. E esse profeta poderoso aqui, que se chama Elias, ele foi enviado a Israel para que esse viesse lutar contra todo o sistema que estava corrompendo ali aquela nação. Então, quando Deus envia aqui Elias, louvado seja Deus, nós vemos essa mensagem forte, porque a vida de Elias, irmãos, ela gira em torno dos conflitos entre a religião, entre Deus e o povo de Israel, entre os profetas de Baal. Então nós vemos dentro dessa palavra que a vida de Elias era constantemente um conflito espiritual, Era uma vida ali que ele tinha que viver a sua submissão, de levar os israelitas a reconhecerem a Deus, reconhecer que também estava em pecado, reconhecer que estava ali em apostasia e voltar a ser conduzido à fidelidade a Deus. Porque desde o começo, irmão, Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel. Deus havia feito uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel. E aquele povo, irmão, ele já tinha vivenciado muitos milagres. Mas mesmo assim era um povo que já tinha se corrompido, um povo de coração duro. Então o que Deus faz? Mais uma vez, pela sua graça, Deus, ele viu o profeta Elias. E Elias ali, louvado seja Deus, ele vai pronunciar acerca da vontade de Deus. E ele vai combater contra a apostasia e a idolatria. Então vejamos que a fidelidade a Deus, aqui de Elias, faz com que Deus olhe para aquele homem e leve a ele mostrar aquelas pessoas e aquelas pessoas retornarem ao concerto com Deus, Mas nós vemos, irmão, que Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, ele sofreu algumas perseguições, ele sofreu algumas lutas, ele sofreu algumas, como se diz, retaliações. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser usados por Deus, nós queremos que Deus nos envie, queremos ser profetas, pastores, pregadores. Mas eu pergunto você está preparado para pagar o preço, como Elias pagou? Então nós vemos aqui que, como mensageiro de Deus, ele começa a pronunciar uma palavra de juízo, da parte de Deus, da parte do Senhor por aquela nação, que era um povo rebelde, E Deus, usando aquele profeta, retém a chuva durante 3 anos e meio. E esse juízo, igreja, esse juízo humilhava Baal, pois os seus adoradores criam que ele controlava a chuva, que eles eram responsáveis pela abundância da colheita. Ou seja, quando o profeta declara e ordena que durante o período de 3 anos e meio não houvesse chuva, automaticamente ele estava comprando aqui uma luta, estava comprando uma batalha, estava comprando uma guerra com Baal, os profetas de Baal, que refletiam ali em Acabe, Jezabel, e os 450 de Baal, juntamente com os de Assíria. Então, igreja, não foi fácil para Elias, foi muitos conflitos, mas aquele homem, ele não desistiu, aquele homem, ele não parou, aquele homem, irmão, louvado seja Deus, ele teve que enfrentar grandes
obstáculos. Mas nós vemos aqui que Deus dá uma ordenança, porque no capítulo 17, versículo 4, Deus diz assim, ó, há de ser que beberás do rio que eu tenho te ordenado aos povos que ele te sustente. Ou seja, havia ali uma palavra poderosa. Deus disse que ia sustentar Elias, né? Então Deus sustentou Elias junto àquele ribeiro de Quirete, porque o profeta tomaram uma posição firme ao lado de Deus contra a apostasia do povo. E assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidaria dele e da causa dele. Então, irmão, se você tomou uma luta em prol do Evangelho, em prol da palavra, não te preocupas. Não te preocupa, porque Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar. E quando Deus usa ali o profeta, e o profeta cheio de autoridade, ele diz que durante 3 anos e meio não teria água, ele estava dizendo que se não tivesse a chuva, se não tivesse água, não tinha plantação, se não tivesse plantação, não tinha colheita. Ou seja, como ia viver aquele povo, né? Como ia ali, aquele povo ia aguentar todas aquelas circunstâncias. E aqui nós vemos que o próprio Deus, ele guarda os seus servos. Porque durante aquele período, aquele ribeiro, a qual estava ali sustentando e matando a sede de Elias, ele secou. E quando ele secou, Deus dirigiu Elias a ir a uma terra pagã. E quando Deus dirige ele a ir a uma terra pagã, habitada por moradores de Baal, o que é que Deus diz? Deus diz para ele que ele procure ali uma viúva pobre, porque Deus ia fazer essa viúva ajudar ele. E quando ele chega, né, na viúva de Sarepta, louvado seja Deus, ela tem um pouco de farinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ela disse que vai preparar aquilo dali para ela e o filho comer depois, não sabe o que ia acontecer. E ali naquele momento, irmãos, eu creio que tal experiência mostra a providência divina de Deus. Tal experiência mostra que Deus poderá nos assistir de maneira que Ele possa fazer maravilhas em nossa vida. E muitas vezes Ele usa de quem não tem para nos abençoar. Por isso que nós devemos acreditar que o nosso sustento, seja ele espiritual, material, vem de Deus. Aqui a Bíblia diz que quando ele vai até Sarepta, louvado seja Deus, e ele chega lá, ele usa mais uma vez o profeta para dizer, olha, tu prepara um bolo, tu me serve, e depois tu serve para ti e para teu filho. Ou seja, aquela mulher, irmã, ela poderia ter sido mesquinha, ela poderia dizer, não tenho nem para mim, vou dividir por quê? Mas aquela mulher foi lá, aquela mulher fez o bolo, ela trouxe para o profeta, e quando ela fez isso, Deus lançou uma profecia sobre a vida dela. O Senhor disse, no 14, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. Ou seja, Deus, irmão, quando Ele vai acontecer algo na terra, Ele prepara os seus escolhidos, Ele prepara os seus profetas, Ele nos adverte. Então, o que é que acontece aqui? Ele mandou com que aquele profeta de Deus confrontasse o pecado, né? A soberania daquele rei Acabe, que se achavam influentes, que achavam importante, afrontando até mesmo Deus do céu. Mas Deus mostrou através da sua palavra e da sua providência divina que Ele sustenta. Quando Ele envia aquele servo dele, aí até a casa daquela mulher que nada tinha. E a Bíblia diz que Deus estava atento à necessidade daquela viúva. Deus estava atento à aflição que aquela mulher estava passando. Por isso Deus envia Elias para fortalecer a sua fé, para trazer-lhe bênçãos materiais. No momento em que ela julgava que estava tudo perdido, no momento em que ela julgava que estava tudo acabado, eu quero dizer para você nesta madrugada, sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus, ainda que você acredite que tudo está terminado, ainda que você acredite que não tem mais jeito, que não tem solução, que não tem para onde correr, né? Mas a palavra de Deus diz que com fé nós vamos vencer. E a Bíblia diz que a mesma maneira que Deus usaria aquela mulher para abençoar a vida do profeta, Deus usaria a vida do profeta para abençoar a vida dela, porque a profecia foi lançada. Nessa madrugada, como profeta, como autoridade eclesiástica do Senhor, eu quero profetizar na sua vida providências de Deus. E aqui, igreja amada do Senhor, nós vemos através da palavra que a fé que essa viúva tinha em Deus
e na sua palavra, através do profeta Elias, levou ela a permutar o certo pelo incerto. Ou seja, levou ela a acreditar naquilo que ela não tinha, mas que visivelmente, espiritualmente, ela já tinha contemplado. A viúva estava crente que ela receberia de Deus, né, a bênção do Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor ele age de uma forma especial. E eu quero te perguntar nessa madrugada: o que tem faltado para ti? Qual a luta que você está passando na madrugada de hoje? Qual a luta que você está passando? Eu quero dizer para você que a providência de Deus na sua vida. Se é água, se o teu ribeiro secou, se não tem mais de onde tirar água, eu quero dizer que Deus vai enviar você para uma terra que vai ter água. Uma terra fértil, uma terra deleitosa. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos fez promessa, e a promessa que Deus fez foi numa terra que manda leite e mel. Uma terra deleitosa, uma terra abençoada. Por isso, nesta madrugada, eu quero te dizer, querido, querida, não pare de lutar, não desista da caminhada com o Senhor. Nós vemos aqui, na providência de Deus, nessa viúva aqui, que era uma mulher pobre, mas nós vemos que o nosso Deus, irmão, Deus, que ele ajuda o pobre como o rico, porque se nós formos mais à frente, nós vamos ver também uma mulher, que essa mulher é uma mulher de condição financeira e usada por Deus, ela também recebe o profeta. Ela manda preparar um quarto, ela manda preparar alimento, ela manda preparar uma cama. E ali o profeta chega para ela e pergunta o que ela estava precisando. Ela disse que não estava precisando de nada. Mas Deus disse para ele, dizer para ela que ela teria um filho. E ali Deus deu aquele filho, mas quando aquele filho já estava jovem, o que é que acontece? Aquele menino morre. Então o que é que ela faz? Ela larga o menino dentro do quarto, ela sai correndo, aleluia, glória a Deus. E quando no meio do caminho as pessoas perguntam para ela o que estava acontecendo, porque o seu semblante era um semblante assustado, talvez de pavor e de medo. E as pessoas perguntam para aquela mulher o que é que estava acontecendo, ela dizia que estava tudo bem, que nada estava acontecendo. E ela foi na casa do profeta e ela disse: olha, eu não te pedi, eu disse que não precisava de nada, e o Senhor teu Deus mandou que eu viesse. Então, filho, agora ele toma, vai lá, eu quero a resposta de Deus. E a Bíblia diz que o profeta vai lá, ora, e a criança torna-se com vida. Ou seja, eu vejo duas histórias, eu vejo duas providências de Deus, eu vejo duas circunstâncias que refletem a imagem do Senhor. De uma viúva, de uma mulher pobre, que ela não tinha condição nenhuma, né? E ali ela estava preocupada com o seu filho. E de outra mulher, que ao contrário daquela viúva, ela tinha tudo, e ela também providenciou o melhor de Deus para a vida daquele profeta. E ali ela recebe a bênção de ter um filho, mas ali a bênção se esvai pelas suas mãos. Mas ela não fica calada, ela não fica cabisbaixa, ela não murmura, mas ela vai ao encontro daquele que poderia tornar a solução para a sua vida novamente. Porque aquele que tinha entregado o filho a ela era infinitamente grande para dar-lhe vida àquele que se encontrava morto. Então nessa madrugada, quantas mães, né, estão chorando porque os seus filhos estão na droga, ou porque seus filhos estão doentes, ou porque, louvado seja Deus, não tem o que dar ao filho, um alimento, um estudo, uma faculdade. Mas para você que é mãe, eu quero dizer, olha aqui o exemplo bíblico que Deus falou através dessas mulheres. Não importa se tu é viúva, não importa se tu é rica, não importa a tua necessidade, nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Nesta madrugada eu quero falar de providência de Deus para a sua vida. Não importa o que você está passando, o que você está sofrendo, conta para Jesus onde é a tua dor, fala para Ele, louvado seja Deus. A Bíblia fala que aquelas mulheres, elas falavam com o profeta do Senhor Elias, e Deus trouxe a solução. O que é que tu queres que o Senhor te faça neste momento? Talvez tu esteja angustiada, entristecida, tu tem o melhor carro, tu tem, aleluia, glória a Deus, a melhor casa, ou a melhor cobertura, o melhor apartamento, mas nesse momento se encontra angustiada, porque tu não tens certeza de alguém que te ama, tu não tens certeza se alguém foi e vai voltar, tu não tens certeza se teu marido te ama ou se ele está com amante. Mas eu quero te dizer nesta hora que o meu Deus, o teu Deus, Ele é o Deus supridor das nossas necessidades. A Bíblia diz que a mulher sabe, fica o seu lar, coloca a tua vida no altar, querida, coloca o teu joelho